Atos capítulo 4, peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Atos capítulo 4, vamos ler de 1 a 4. Vamos dar continuidade a esse texto que temos observado. E temos nos apropriado de um tema dessa nova série chamado Testemunhas de Cristo. Atos capítulo 4, de 1 a 4, eu vou ler na versão Ara. Diz assim a palavra do Senhor: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram ou abraçaram a fé, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das mais belas e profundas declarações de fé que nós temos na Bíblia, ela não vem de lábios de eruditos da teologia, e não vem também de lábios de homens proeminentes, ou de pessoas muito conhecidas, mas vem de uma figura que não era muito bem vista e até desprezada no período de Jesus, que é um cego de nascença. E é interessante porque esse cego de nascença, que a Bíblia descreve em João capítulo 9, ele estava perante exatamente o Sinédrio. O mesmo Sinédrio que nós vamos observar neste discurso que temos visto. Ele estava diante do Sinédrio, e essas pessoas do Sinédrio estavam questionando, tentando mostrar que Jesus Cristo, ele não vinha de Deus, que Jesus Cristo, ele na verdade, ele era um impostor e um pecador. E a declaração daquele homem foi a seguinte: olha, se ele é pecador, eu não sei. É estranho vocês falarem que ele é pecador, porque Deus não ouve a pecadores, e vocês deveriam saber disso. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, e agora eu vejo. E quando este homem ele diz isso, a declaração dele está fundamentada na visão que ele passou a ter. Ele nunca tinha visto em sua vida, ele era um cego de nascença. Entretanto, quando Jesus se encontra com ele, Jesus mostra que o verdadeiro milagre não aconteceu quando seus olhos foram abertos e ele conseguiu enxergar o que todos nós, por exemplo, enxergamos. Mas o grande milagre é que os seus olhos foram abertos e ele viu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O verdadeiro milagre, meus irmãos, foi que ele viu Jesus como seu Salvador. Enquanto Jesus veio na plenitude dos tempos e inaugurou o reino dos céus, ao ser assunto aos céus e ser glorificado, Jesus, ele passa o cajado, ele passa o bastão aos seus apóstolos, e a partir disso a igreja ela segue avante e ela segue triunfante, promovendo o avanço deste reino até que o reino de Deus seja consumado com a vinda do Senhor. E Paulo escreveu mostrando que a igreja ela marcha neste mundo, a igreja ela avança neste mundo, como aquela que conduz o avanço do reino, e ela avança triunfante. E por onde a igreja passa, a igreja deixa a fragrância do bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem, Cristo é glorificado, porque se cumpre exatamente o que Cristo veio fazer. O Evangelho de Cristo, ele quebranta o coração de muitos e ele endurece o coração de outros. Como costumamos dizer, e é verdade, o que muitos do passado também já diziam, o mesmo sol que amolece uma manteiga, endurece o solo. Então, neste mundo, enquanto a igreja avança, muitas pessoas serão e estão sendo quebrantadas pelo poder do Evangelho, pelo testemunho da igreja. Porém, muitas pessoas estão sendo endurecidas pelo mesmo Evangelho, e Cristo está sendo glorificado nos dois ambientes, nas duas coisas, quer nos vasos de honra,
quer nos vasos de desonra. Paulo escreveu: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, apóstolos, e depois a igreja, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Meus irmãos, quando impedidos pelo Sinédrio de falar e ensinar em nome de Jesus, Pedro e João, eles responderam assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês ou ouvir a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso está no capítulo 4, 19 e 20. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que é isso que as testemunhas fazem. Elas não deixam de falar das coisas que viram e das coisas que ouviram. Quando nós ouvimos isso de Pedro e João, nós já sabemos e devemos saber que Pedro e João, eles viram e ouviram como testemunhas oculares. Nós não. Nós vimos pela fé e nós ouvimos pela graça de Deus. Mas todos são discípulos de Jesus. Todos são testemunhas de Cristo. E nós não falamos sobre nada e sobre ninguém. Nós falamos somente sobre aquilo que vimos e ouvimos de Cristo Jesus. Domingo passado, nós vimos que o testemunho de Cristo, ele é reflexo do discipulado de Cristo. Ou seja, o testemunho de Cristo, ele é inerente, ele está presente na vida daquele que anda com Jesus. Isso acontece naturalmente. Isso nós vimos no versículo 1. E nós também vimos, meus irmãos, que o testemunho de Cristo, ele é desafiador por essência. E nós vimos isso, essa verdade, quando nós observamos os versículos 2 e 3. A nossa primeira reflexão de hoje, ainda sobre o testemunho de Cristo, nos mostra que o testemunho de Cristo sempre vem acompanhado de seu consolo encorajador. O testemunho de Cristo sempre vem acompanhado de seu consolo encorajador. No versículo 3, diz assim: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Meus irmãos, como Pedro e João, eles estavam pregando no pórtico de Salomão, e muitas pessoas estavam ali no templo ouvindo. As autoridades do templo, quando perceberam aquilo, elas se aproximaram, e essas autoridades, elas estavam sendo representadas por alguns grupos. Mas o que o texto nos mostra é que essas autoridades, quando elas se aproximam de Pedro e de João, e interrompem a pregação de Pedro e João no pórtico de Salomão, elas estão irritadas, elas estão perturbadas. Na versão que eu li, diz que elas estavam ressentidas. Mas, na verdade, elas estavam tomadas de um sentimento de raiva, de desconforto, pela prática de Pedro e João ali no templo. E Lucas nos mostra no versículo 2 qual foi o motivo deles terem levado Pedro e João presos. E o motivo foi inveja. Eles levaram Pedro e João presos por inveja, e eu vou mostrar isso para vocês, mas também por questões teológicas. Mas o que estava movendo o coração deles nada mais era do que inveja. A inveja perturbou a alma deles. No versículo 1, Lucas nos mostra esses 3 grupos, e eu quero falar rapidamente sobre eles. 3 grupos sendo representados aqui. O primeiro grupo é dos sacerdotes. E quando nós pensamos nesses sacerdotes, você pode ter a ideia que esses sacerdotes, eles possuem ali nesse grupo os escribas e os fariseus. Os fariseus, eles eram responsáveis por observar se a lei e os costumes estavam sendo praticados ou desobedecidos. Eles eram juízes da lei. Os escribas, eles eram aqueles responsáveis por ensinar os costumes e ensinar a lei. Então, quando eles percebem que Pedro e João estão ensinando, estão pregando, e tem muitas pessoas ouvindo, isso já caracteriza que eles são mestres. E isso para os escribas
vendo que aquelas pessoas estavam ouvindo Pedro e João no templo, que era o lugar que eles ensinavam, isso incomodou profundamente os escribas. Os fariseus muito mais, porque o que eles estavam pregando, nós vamos ver, tinha uma questão teológica, que eles não tinham tanto problema, os fariseus, mas nós temos um outro grupo, os saduceus. Os saduceus, eles estão presentes, e os saduceus é uma classe de minoria sacerdotal, mas é a classe mais rica, é a classe que tem posições no poder romano, é a classe que os romanos eles valorizam, porque são os mais ricos. Então os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, eles ficam tomados de inveja, mas também por uma questão teológica, porque Pedro e João estavam pregando não apenas sobre a ressurreição. Os fariseus não teriam problema com isso. Pedro e João estavam pregando a ressurreição dos mortos em Jesus. Isso perturbou profundamente os saduceus, perturbou profundamente os fariseus, perturbou profundamente os escribas. Mas nós temos um outro grupo sendo representado, que é o capitão do templo. O capitão do templo, ele representava um grupo que cuidava da ordem do templo. E era um grupo que ficava armado, com espadas, com lanças. Esse grupo foi prender Jesus no Getsêmani, junto com algumas outras autoridades. Então eles se aproximam de Pedro e de João, porque eles estão tomados de inveja. Isso é interessante. Marcos 15, versículo 10, Pilatos, ele tem uma percepção quando ele está julgando Jesus. E Marcos, ele relata o seguinte: Pilatos bem sabia que por inveja os principais sacerdotes haviam lhe entregado Jesus. No capítulo 5, Pedro e João são presos novamente, nós vamos chegar lá. E veja o que Lucas escreve no capítulo 5, versículo 17 de Atos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. No capítulo 13, 45, agora quem está dando testemunho é Paulo. E lá mostra que as autoridades de Israel estão também tomados de inveja. Atos capítulo 17, versículo 5, eles estão tomados de inveja. Então Pedro e João estavam afirmando que a ressurreição dentre os mortos, ela estava e era realidade na pessoa de Jesus Cristo. Isso poderia ser a causa da perturbação nos saduceus, também nos fariseus e nos escribas, principalmente nos saduceus, a classe mais poderosa, a classe mais rica. Mas nós estamos percebendo que o que estava movendo o coração deles era inveja. Inveja. Porque assim como Jesus, ele fazia, Pedro e João estão fazendo a mesma coisa, e o povo está ouvindo. Mas olha que interessante, meus irmãos, uma informação muito importante. Lucas, quando escreve Atos, ele enfatiza em sua narrativa que mesmo tendo o Espírito Santo agindo em todos os que criam, apenas os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E por que isso? Porque somente os apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 33 deste mesmo capítulo diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então os líderes religiosos de Israel estavam ressentidos, estavam perturbados por ensinarem Pedro e João ao povo e anunciarem a ressurreição dos mortos em Jesus. O que eles fazem? Eles prendem Pedro, eles prendem João e os levam para o cárcere. E os dois vão passar a noite, para que no outro dia pela manhã eles compareçam perante todo o sinédrio. E nós vamos perceber quem são essas pessoas que estarão lá. Mas, queridos, não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Vocês acham mesmo que Pedro e João, que estavam pregando no templo e aquelas pessoas estavam ouvindo, aquele grupo grande de pessoas estavam ouvindo, vocês acham mesmo que Pedro e João não imaginavam que as autoridades do templo iriam aparecer?
que os fariseus, os escribas e os saduceus não iriam comparecer ali? Eles sabiam. Eles sabiam. Mas a grande questão, meus irmãos, é como Pedro e João vivenciaram tudo isso em seus próprios corações, nessa caminhada deles com o Espírito Santo do Senhor. Porque, irmãos, o mais importante está exatamente em como lidamos com as circunstâncias. O divisor de águas, na forma como nós lidamos com as circunstâncias, está exatamente quem está conduzindo a nossa vida, na forma como nós estamos andando com o Senhor. Como nós já vimos João e Pedro, eles foram presos para serem ouvidos no outro dia, pelo grande sinédrio que havia ouvido, condenado o autor e o motivo pelo qual eles estavam pregando Jesus Cristo. Agora, uma pergunta que eu creio que nós devemos pensar, e podemos em uma narrativa: será que aquilo que é comum para todos nós, será que foi comum para Pedro e João naquela noite no cárcere? Eu fico imaginando o que se passou na mente de Pedro e João naquela noite no cárcere, sabendo que no outro dia eles estariam perante o sinédrio, o mesmo sinédrio que condenou Jesus Cristo, o mesmo sinédrio que por inveja manipulou todo aquele julgamento e entregou Jesus a Pilatos. E se Jesus, o autor da fé deles, foi preso, o que deve ter se passado na mente de Pedro e João enquanto estavam naquele cárcere naquela noite? Reconhecendo que homens e mulheres de Deus possuem as mesmas fraquezas que qualquer outro, assim como Elias. Nós podemos nos colocar no lugar destes homens por um pouco, e nós podemos imaginar. Eu não sei como você lê muitas vezes as narrativas, mas muitas vezes eu leio a narrativa com a minha imaginação. Mas nós não ficamos na imaginação, porque a palavra de Deus não nos permite permanecer ali, porque nós temos evidências, nós temos fatos que nos tiram do ambiente do devaneio da nossa mente. Mas o que passava na mente deles naquela noite? O que será que eles conversaram? O que será que eles consideraram como possibilidades para o dia seguinte? Sabendo que eles estariam perante aqueles que condenaram o Senhor da vida deles, lembrando que a última experiência de Pedro e João perante esse mesmo sinédrio não foi uma experiência muito agradável. O João estava meio que oculto. Pedro estava naquela fogueira negando Jesus. Havia temor em seus corações. Mas, como eu disse, nós não precisamos ficar nas imaginações. Nós não precisamos ficar tentando responder o que se passou na mente daqueles homens naquela noite do cárcere. Eles podem, meus irmãos, até ter pensado muitas coisas, como nós pensaríamos. Eles podem até ter conversado sobre muitas possibilidades. O que você acha, João? O que será que eles vão perguntar de nós, para nós? O que será, Pedro, que vai acontecer conosco? Quanto tempo mais de vida nós teremos? Será que seremos apedrejados? Será que seremos entregues para sermos crucificados? João já havia falado há pouco tempo naquela fogueira ali, enquanto João e Pedro caminhavam com Jesus. João se afasta um pouco e Jesus ele caminha com Pedro e diz: Pedro, quando você era jovem, você andava por onde você queria, mas quando você ficou mais velho, vão pegar nas suas mãos e vão levar você para onde você não quer. E Jesus disse isso para mostrar que gênero de morte Pedro iria glorificar a Deus. E esse mesmo Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, o que vai ser daquele João? Jesus diz: não importa, se ele vai viver até que eu volte, não importa. A questão é com você. Agora esses dois homens estão no cárcere. Eles poderiam conversar entre eles sobre essa conversa com Jesus na fogueira. Pedro, o que Jesus falou para você naquela fogueira? O que iria acontecer? Jesus falou que eu iria ser morto. Então será que é o momento? Será que chegou a hora? Será que amanhã nós seremos condenados?
Todas essas coisas podem ter passado na mente deles. A ansiedade tão natural no nosso mundo pode também ter batido as portas dos corações daqueles dois homens de Deus, naquele momento, naquela noite, naquele cárcere. Mas, meus irmãos, a postura deles no dia seguinte, no Sinédrio, mostrou que eles experimentaram um dos principais e mais conhecidos atributos do Espírito Santo: consolo encorajador. Pela NVT, João 14, 26 diz que Jesus disse aos seus apóstolos: mas quando o Pai enviar o encorajador, na maioria das versões está o Consolador, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, meus irmãos, diante de todos os possíveis pensamentos e temores que podem ter atormentado a mente de Pedro, a mente de João, naquela noite no cárcere, aquela ousadia perante o Sinédrio mostrou que eles foram consolados e encorajados pelo Espírito Santo do Senhor. Versículo 5, veja o que diz. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Anás era sumo sacerdote, Caifás era sumo sacerdote, João era sumo sacerdote, Alexandre era sumo sacerdote e outros da linhagem do sumo sacerdote. Tinha muita gente. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo. E nós vamos ver depois a continuidade do texto, como Deus, Ele toma, pelo Espírito dEle, como Ele toma Pedro e João, mas principalmente Pedro, que assume a palavra de coragem. Coragem. João capítulo 15, 26 e 27, Jesus falou: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Meus irmãos, é impressionante quando nós percebemos, nessa narrativa de Atos, em todo o livro de Atos, como a presença do Senhor, em momentos mais difíceis na vida dos servos de Deus, não mudam muitas vezes o que está acontecendo do lado de fora, mas alteram totalmente o estado da alma daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós chegamos em Atos capítulo 12, Pedro, ele é preso novamente. Eu acho que a ficha de Pedro na polícia da época era suja, pelo menos na polícia do templo. Pedro é preso novamente em Atos capítulo 12, mas entendo que a situação agora é completamente diferente. Herodes Agripa, que era da linhagem dos herodianos, judeus, descendentes dos idumeus ou edomitas, descendentes diretos de Edom ou Esaú. Herodes Agripa, ele manda prender Tiago. Esse Tiago, que era um dos 3 colunas da igreja, que estava no Monte das Transfigurações com Pedro e João e Jesus. Herodes Agripa manda prender Tiago, e ele mata Tiago à espada. E ele, vendo que os judeus ficaram felizes, ele manda prender Pedro. E quando Pedro está na prisão, a igreja está em oração. E a Bíblia diz que naquela prisão, sabendo que no outro dia Pedro seria morto também, Pedro dorme. Quem havia sido morto foi Tiago, aquele tão próximo, irmão de João, filho de Zebedeu, tão próximo dele. E Pedro dorme.
Pedro dorme porque ele está dormindo o sono dos santos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4, 8. Em Atos 12, Pedro dorme no cárcere, porque somente o Espírito Santo pode trazer consolo, que não se explica pela lógica humana. Consolo, por exemplo, encorajador diante do que virá. E sempre há algo por vir. Sempre há algo por vir. Consolo encorajador diante daquilo que virá. O mesmo consolo que levou Paulo e Silas naquele cárcere em Filipos, Atos capítulo 16, à meia-noite, enquanto eles estavam algemados, havia uma escuridão no cárcere, e os outros presos ouviram músicas, louvores a Deus. Paulo e Silas estão cantando, algemados, naquele cárcere de Filipos, sabendo que eles seriam talvez mortos no outro dia. E eles estão cantando e eles estão orando, Atos 16, 25. O mesmo consolo que levou Pedro e João a se alegrarem por terem sido chicoteados, em Atos capítulo 5, versículo 41. Consolo também encorajador que transforma antigos temores em alvo do testemunho de Cristo. Meus irmãos, perante essas autoridades, Pedro, ele está tomado não apenas do consolo que consolou os seus corações naquela prisão, mas eles estão tomados de uma ousadia tão grande, de uma coragem tão grande, que no versículo 11 e 12 do capítulo 4, Pedro lhe diz às autoridades: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Preste atenção ao que Pedro diz para eles. Eles estavam ressentidos porque eles estavam falando que em Jesus a ressurreição dos mortos. E Pedro, com toda a ousadia, perante todos aqueles sumos sacerdotes, perante todas as autoridades, Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Após experimentar muitas vezes o consolo encorajador do Espírito Santo, Pedro pôde encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos. 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus amados irmãos, o mesmo Espírito que é consolador, Ele é encorajador. O mesmo Espírito que nos consola em toda a nossa tribulação, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. O mesmo Espírito que nos consola em toda a nossa tribulação é o mesmo Espírito que nos encoraja diante de todas as adversidades para permanecermos firmes em nosso testemunho de Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem contemplado neste mundo, mas, meus irmãos, vivemos em um mundo promíscuo, vivemos em um mundo injusto, vivemos em um mundo violento, vivemos em um mundo corrupto, que por si só é sinônimo de muitas lutas internas e externas. Ontem, enquanto as irmãs estavam orando aqui, eu estava conversando com um irmão ali, e ele estava falando de todos os efeitos econômicos que a corrupção do nosso país tem produzido em seu trabalho, em seu lar. E todos nós estamos sentindo todas essas coisas. Então, tudo isso que nós temos vivido e experimentado neste mundo caído, ainda mais em um país como o nosso, produz muitas lutas internas. Muitas lutas internas devido àquilo que acontece externamente. Viver em um mundo corrompido é por si só sinônimo de preocupações e temores. Essa é a realidade.
e encontros com ansiedade que nós não deveríamos ter. Não é interessante porque muitas vezes esses encontros com ansiedade nos levam a pecar contra o Senhor, porque ansiedade nada mais é do que não conseguir confiar que Deus é bom e tem cuidado de nós. Viver com pessoas que não conhecem a Deus e por ignorância desprezam os caminhos de Deus é por vezes desanimador. É desanimador. Viver neste mundo, queridos, com a velha natureza que faz guerra constantemente contra a vontade do Senhor, é uma batalha exaustiva que produz muitas vezes desânimo. E Deus sabe que nós precisamos de seu Espírito Consolador e encorajador. Ele sabe disso. Isaías 51, e eu vou terminar essa lição com esse texto, porque é o mesmo Deus. Isaías 51, versículo 12, 13 e 15, veja o que Deus disse para o seu povo. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. O Senhor dos exércitos é o meu nome. O testemunho de Cristo sempre vem acompanhado de seu consolo encorajador. Por fim, o testemunho de Cristo sempre vem acompanhado dos frutos de sua graça. O testemunho de Cristo sempre vem acompanhado dos frutos de sua graça. No versículo 4, diz assim, Lucas registrou: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, abraçaram a fé, subindo o número de homens a quase 5.000. Eu creio que você não irá se lembrar, mas domingo passado eu fiz uma afirmação. E a afirmação que eu fiz foi a seguinte: a igreja, ela é uma agência de testemunho e nem sempre de resultados esperados. Mas quando eu disse que nem sempre de resultados esperados, não significa que não haja resultados e não haja frutos da graça de Deus, e se tornarão evidentes. Enquanto Pedro e João são levados, presos, por pregarem a ressurreição dos mortos, para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam no pórtico de Salomão, sabe o que Teófilo, que foi o primeiro a ler esse livro, ele se depara, quando ele lê o versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, abraçaram a fé, subindo o número de homens a quase 5.000. Agora veja que interessante, eu ficaria muito, talvez, preocupado se eu tivesse intenções na minha pregação e de repente interrompesse a minha pregação pela metade. Eu não disse o que eu precisaria dizer. E agora? Porque a pregação de Pedro foi interrompida. Falavam eles ainda, diz o versículo 1, falavam eles ainda quando as autoridades chegaram. Então a pregação foi interrompida, mas os efeitos da pregação interrompida produziram a conversão de muitas pessoas. O sermão foi interrompido, mas o que foi falado foi o suficiente para produzir os frutos da graça que Deus determinou para aquele momento. Porque não está em quem prega, mas está naquele que manifesta a sua graça. E é muito interessante, meus irmãos, quando nós observamos a providência de Deus. Eu gostaria de trazer à memória dos irmãos uma realidade muito interessante. Em Atos capítulo 5, versículo 33, Pedro e João, eles são presos, mas parece que agora o cenário, ele é um pouco diferente. A Bíblia fala que eles são presos pelas autoridades, e as autoridades
elas estão enfurecidas e elas querem matá-los. Elas prendem Pedro e João, mas elas estão enfurecidas. Elas têm o desejo de matar Pedro e João. Então entra em cena uma das autoridades mais respeitadas dentre os fariseus, chamado Gamaliel. Enquanto os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o sinédrio está enfurecido, decidido, vamos matar Pedro e João. Já chegou ao fim, chegou ao limite. Pedimos para eles não pregarem e eles pregaram. Prendemos eles, soltamos, pedimos para eles e eles pregaram. Vamos matá-los. Gamaliel, um sacerdote respeitado, ele surge perante eles e diz assim, e a palavra dele foi dirigida aos sacerdotes irados. Ele diz assim: aconselho-vos a não vos meterdes com esses homens, mas deixai-vos em paz. Pois se o projeto ou a execução desta obra for de homens, fracassará. Agora, se é coisa de Deus, não podereis destruí-los, e estareis lutando contra Deus. Atos capítulo 5, 38 e 39. Agora, vejam a providência de Deus. Quando Gamaliel disse isso, ele não imaginava que o seu mais proeminente discípulo, Saulo de Tarso, se tornaria o principal propagador deste Cristo ressurreto. Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, ele é convertido ao Senhor, e aquele que perseguia essa fé, ele é o propagador desta fé. É maravilhoso, meus irmãos, o alcance desses frutos da graça que acompanham o testemunho que damos de Jesus. Você se lembra do reino de Deus ser semelhante ao grão de mostarda? Até agora, nós só estamos vendo frutos entre o povo. Eles pregam no templo e quase 5.000 homens se convertem. Somente o povo está se convertendo. Enquanto isso, as autoridades sacerdotais são os lobos, que Jesus disse que enviaria suas ovelhas perante os lobos. Então, até agora, somente as pessoas estão se convertendo. Os sacerdotes representam aqueles lobos que matam as ovelhas do Senhor. Mas a graça de Deus, preste atenção nisso, é muito importante. A graça de Deus entra nos becos mais escuros. A graça de Deus, ela entra nas suas mais impróprias. A graça de Deus, ela entra nas vidas mais desconsideradas por muitos de nós. Atos 6, 7 diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora não são mais as pessoas entre o povo. Os sacerdotes que estavam desejosos de matar Pedro e João e os outros, muitos estão sendo convertidos à fé. Queridos, quando a graça de Deus, ela arromba as portas da incredulidade, ninguém pode detê-la. Ninguém pode detê-la. Paulo, ele sabe que muitas vezes, nós como crentes, nós não acreditamos muito, meus irmãos, no nosso testemunho. Nós não acreditamos muito. Nós não acreditamos muito no que Deus pode fazer, muitas vezes, com pouco. Com pouco. E muitas vezes, quando o Senhor vem e manifesta o seu poder e a sua graça, de uma forma que nos surpreende, os crentes muitas vezes ficam exatamente assim, eles ficam surpresos. O apóstolo Paulo, ele escreve mostrando como a igreja ficou surpresa com aquilo que Deus fez com ele. Ele disse assim: eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eles ouviam apenas dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E eles glorificavam a Deus a meu respeito. Meus amados irmãos, caminhando para o fim,
da nossa reflexão, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos perder de vista esta verdade. O testemunho de Cristo sempre vem acompanhado dos frutos da graça de Deus. Pode não parecer, mas o seu testemunho de Cristo, mesmo que seja por pouco tempo, em determinados lugares, traz frutos que você talvez não imagine. Quantas experiências nós já ouvimos de pessoas que foram alcançadas pelo testemunho de alguém que essa pessoa que testemunhou nem imaginou que aquela vida seria impactada pelo pouco que ela falou, ou pelo pouco que ela viu, ou às vezes pelo muito que ela vivenciou. E muitas vezes isso alcança lugares ou vai até pessoas que nós nem imaginamos. Eu me lembro que no período da pandemia nós estávamos gravando os nossos sermões. Eu espero que nunca mais venhamos a passar pelo que passamos. Nunca tive uma experiência tão ruim. Mas eu fiquei sabendo que pessoas em lugares que eu nunca iria imaginar, do tipo, imagine um país aí muito distante, Nepal. Tinham pessoas ouvindo a pregação da Igreja Batista Apacentar. Você pode imaginar onde pode alcançar o seu testemunho? Nós não podemos imaginar, mas nós não podemos deixar de crer. Sabe por quê? Porque o testemunho de Cristo sempre é acompanhado dos frutos da graça de Deus. Sempre. Eu creio que você precisa crer mais, meu irmão, minha irmã, que o seu testemunho de Cristo está sendo acompanhado dos frutos da graça de Deus na sua família. Você precisa crer na vida de seus filhos, na vida de seu cônjuge, na vida de seus netos, na vida de seus pais, talvez na vida de seus avós, na vida de seus irmãos. Apenas dê testemunho de Cristo para quem você puder, e creia que os frutos da graça, eles sempre estarão presentes. Creia nisso, minha irmã cansada. Creia nisso, meu irmão desanimado. Creia que no seu ambiente de trabalho, a graça pode abrir os olhos. Eu creio que talvez já tenha aberto os olhos de alguém que já está olhando e observando a sua conduta. Creia que na comunidade dos santos, pessoas podem ser salvas por intermédio do seu testemunho, pelo seu testemunho. Muitas pessoas que se dizem crentes no ambiente da igreja podem ser salvos pelo seu testemunho. O nosso testemunho de Cristo como igreja pode alcançar pessoas que nós nem imaginamos, vidas que nós nem imaginamos. Será que Pedro e João imaginaram que estaríamos sendo edificados pelo testemunho deles hoje? Será que Lucas imaginou que o texto que ele escreveu nós estaríamos lendo hoje como igreja do século 21? Eu creio que não. Mas eu gostaria que você cresce de uma forma um pouco mais profunda em um aspecto. A graça de Deus pode alcançar corações tão perdidos e distantes de Deus, que você ficará surpreso quando você ouvir falar. Você não pode desistir de testemunhar. Continue testemunhando para os seus filhos. Continue testemunhando para os seus pais, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Continue testemunhando para outros que se dizem crentes. Continue testemunhando. Porque Pedro e João, como eu disse, eles foram presos, o sermão foi interrompido. Mas a graça de Deus já tinha o propósito de alcançar muitos corações. Muitos corações. Eu não sei você, mas
Sabe quando a gente chega naquela fase em que você ouve um pernilongo, você sabe que ele está presente, mas você não consegue vê-lo, mesmo com óculos, e bate um desespero. Essa semana eu fiquei assim no gabinete. O gabinete é alto. Coloquei ali no interruptor ali um veneno, né? Um repelente. E eu ouvia o pernilongo. Me picou 1, 2. Na hora que eu estava orando, me incomodou. E eu parti em busca daquele ser. E não encontrei. E bateu o desespero. Eu limpei o óculos, eu tirei o óculos e nada adiantou. E ele ainda está lá. É interessante porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está evidente. Nós não conseguimos enxergar o que está claro. E está evidente que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele usa o nosso testemunho para alcançar vidas que nós não podemos imaginar. Qual é o problema? O problema é que nós sabemos disso. O problema é que nós temos evidências quanto a essa realidade, mas nós não conseguimos enxergar. Nós cremos que o Espírito Santo, ele é consolador e encorajador, mas nós não conseguimos descansar no cárcere. Nós somos tomados de pensamentos sobre o amanhã, de possibilidades, que independentemente se acontecerem, não importa. O que importa é que nós temos um Espírito que nos consola e nos encoraja a permanecermos firmes na fé diante de qualquer adversidade. Mas nós não podemos apenas saber, nós precisamos enxergar pelos olhos da fé, e isso precisa mudar o estado da nossa alma, meus irmãos. Deus está agindo. Deus está agindo. Pastor, eu não consigo enxergar, eu sei. É por isso que você está ouvindo isso. Mas Deus está agindo. Deus está presente. Esta noite é uma noite que o Senhor separou para salvar alguém. E eu sabia que o nosso culto de hoje seria um pouco mais agitado. Eu sabia que a atenção de muitos irmãos seria tirada. Eu sabia. E eu orei por isso. Porque todas as vezes que o Senhor decide arrombar as portas da incredulidade, sempre há lutas, externas e internas. E hoje é noite de salvação neste lugar. Hoje é noite de salvação. Talvez você seja um dos improváveis. Talvez você seja aquele que está repleto de justificativas diante de Deus. Talvez você seja aquele que diz que você não pode ser perdoado por Deus, você não é digno do perdão de Deus, e é verdade. Mas se o Espírito Santo de Deus tem revelado para você que você é este homem, que você é esta mulher, ou que você é este jovem, ou esta criança, que está ouvindo esta mensagem, e você está sendo constrangido com a sua culpa, saiba que se Deus está constrangendo você com a sua culpa, é porque Ele está oferecendo a você o seu perdão. Perdão incondicional, amor incondicional, que não considera o que você viveu, o que você fez, mas considera o que você se tornará em Cristo Jesus.
Se o Espírito Santo está constrangendo você, hoje é o dia da sua salvação. Da sua salvação. Então eu quero te dar um conselho da graça. Venha ao Senhor, quebrantado, humilhado, arrependido, mas venha com fé, crendo que em Jesus Cristo há vida, nele há ressurreição dos mortos e vida eterna. Nele você pode ser liberto da condenação do pecado, da ira que virá sobre todos aqueles que permanecem rebeldes a Jesus Cristo, não apenas na forma de crer, mas na forma de viver. O juízo de Deus virá sobre todo aquele que não crê, e você nesta noite está tendo a oportunidade de se arrepender de seus pecados e crer em Jesus, porque Ele enviou o seu Filho como maior manifestação de amor pelos pecadores. E se você se enxerga como pecador, a graça de Deus é sobre você, é para você. Creia, se renda, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mesmo que você seja membro dessa igreja, mesmo que você seja membro de outra igreja, mas você não tem certeza de que você estará com Jesus Cristo. Você precisa ter plena convicção de que se você partir deste mundo hoje, na eternidade você estará. Mas você precisa ter convicção de que você estará na eternidade com Deus, não longe dele eternamente. Eu convido a igreja a orar neste momento. Eu convido a igreja a interceder neste momento. Ore para que o Espírito Santo abra o coração de crianças que já tenham entendimento. Ore, meus irmãos, para que Deus abra o coração de jovens que estão ouvindo, e estão perdendo a oportunidade de serem salvos pela graça de Deus. Orem por mulheres, por homens, que podem estar aqui, talvez de domingo a domingo, mas estão perdidos em seus pecados. Ore para que nesta noite seja noite de salvação e haja festa nos céus, por um pecador que se arrependeu. E eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que o Espírito Santo, Ele nos consola, nos encoraja, nos capacita para continuarmos fiéis. Mesmo nos cárceres, nunca estaremos sós. Mesmo nos cárceres, nunca estaremos sós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, porque o poder nunca esteve em quem prega. O poder nunca esteve na extensão de um sermão. Sermões interrompidos podem ser o suficiente para alcançar muitos corações. Um testemunho breve pode ser o suficiente para marcar uma vida com a Tua graça. Uma fala, uma postura, uma palavra, uma oração, um posicionamento é o suficiente para que o Senhor use, para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Mas eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, esta vida que está entre nós. E Tu sabes que eu não estou falando isso para persuadir corações, mas os Teus olhos estão sobre este pecador. Que
que o Senhor transporte esta vida do império das trevas para o reino do seu Filho amado, como o Senhor fez com muitos de nós. Que o Senhor conceda a este pecador a paz que excede todo o entendimento, pelo perdão que vem do Senhor. Que os pecados, ó Deus, desta pessoa sejam apagados na cruz de Cristo e que ela desfrute da presença eterna e fiel do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, que esta vida, ou essas vidas, que o Senhor está alcançando nesta noite, possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Mas eu também, Senhor Deus, quero colocar a vida dos meus amados irmãos e irmãs que aqui estão. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e que nós possamos ver que muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Que nos nossos cárceres nós não venhamos a temer o temor repentino ou o pavor repentino, mas que nós possamos confiar, que no cárcere nós possamos cantar, orar, que nós possamos, ó Deus, desfrutar do consolo que nos encoraja a continuar, a permanecer, testemunhando do Senhor, para aqueles que aparentemente são pedras que não são tocadas. Ah, Senhor, como nós somos cegos, como nós somos incrédulos. Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode salvar quem nós nem imaginamos, o Senhor pode converter Saulos, perseguidores da igreja, em propagadores do Teu Evangelho, que darão a vida por amor do Evangelho e da Tua igreja. Eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos descansar, e continuemos apenas testemunhando do Senhor, crendo que os resultados, os frutos da graça, dependem não de nós, mas das Tuas mãos, que são poderosas, mas também repletas de misericórdia, compaixão e graça. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, e estará até a consumação dos séculos. E é no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém.